do relator. O senhor ficou satisfeito com o relatório do senador Renan Calheiros? Sim, acho que no final o relatório ficou muito bom. Eu acho que ele espelha o que de fato aconteceu. É muito consistente, é muito sólido. Havia algumas imprecisões que ontem nós conversamos e consideramos que era importante superar essas imprecisões para que não houvesse qualquer tipo de questionamento por qualquer autoridade que, tendo a responsabilidade de fazer avançar esses processos, quisesse desqualificar o relatório e, ao mesmo tempo, não dar andamento àquilo que é sua responsabilidade, ou de aprofundar investigações, ou de abrir diretamente processos judiciais. O de genocídio foi um deles, senador? O de genocídio foi um deles? Por quê? A questão do genocídio, explicar para vocês, não é que está tirando o genocídio e não está colocando nada no lugar, não. O artigo do Estatuto de Roma, onde está incluída a ação do governo em relação às populações indígenas, diz sobre crimes contra a humanidade. Então, o que nós estamos dizendo é que o governo federal cometeu crime contra a humanidade no tratamento das populações indígenas, quilombolas e outras populações vulneráveis nessa pandemia. Por que nós entendemos que não caberia o crime de genocídio? Primeiro, nós colocamos que não é a palavra final. Nós vamos demandar que uma investigação mais aprofundada sobre genocídio seja feita. Segundo, nós estamos analisando única e simplesmente a atuação na pandemia. Se nós formos juntar os massacres que aconteceram já com tribos indígenas, se nós formos analisar o desrespeito às terras demarcadas, se nós formos analisar o processo de mineração que é feito nessas áreas indígenas, no conjunto dessa obra, juntando-se com a política para a pandemia, é possível caracterizar genocídio. No entanto, tratando única e exclusivamente da questão do enfrentamento à pandemia, não é possível. E por isso nós colocamos claramente que essa investigação deve continuar e colocamos, de acordo com o Tribunal de Roma, com o texto de Roma, que se trata de crime contra a humanidade. Atos desumanos que foram cometidos contra os índios. E esses atos desumanos estão descritos. E tanto o crime de genocídio quanto o crime contra a humanidade, esses crimes cabem em comunicações ao Tribunal Penal de Haia, que é o que nós vamos fazer. Então, na verdade, a nossa preocupação foi para que nós tivéssemos precisão, para que qualquer procurador, qualquer juiz não quisesse de pronto desqualificar o relatório e não dar seguimento ao que deve ser feito. Então, não representa de forma alguma qualquer tipo de concessão que nós estamos fazendo a Bolsonaro. Não, Bolsonaro é criminoso, Bolsonaro é genocida, mas no que diz respeito ao tratamento à pandemia da Covid-19, nós não tínhamos condições técnicas de fazer esse enquadramento. Por isso, nós estamos colocando que ele cometeu crimes contra a humanidade, que são de extrema gravidade. Senador, o ministro Barroso negou ao senador Marcos Rogério o mandato de segurança, pedindo ali acesso a requerimentos, a depoimentos, enfim, documentos que não tivessem sido requeridos por ele por conta de uma decisão do senador Maziz, né, como presidente da comissão. Ele pergunta, já que ele teve esse mandato de segurança negado, o senhor acha que existe a possibilidade ali de judicializar o relatório, isso dá margem para a base do governista? Não, não acredito, não. Não houve negativa de acesso de quem quer que seja aos documentos. Desde que as pessoas se identificassem, elas poderiam ter acesso. No final, houve uma decisão da ministra Carmen de que só teriam acesso aqueles que fizeram a solicitação dos documentos. Então isso valeu para o senador Marcos Rogério, como valeu para todos os outros senadores. Então não houve qualquer tipo de ilegalidade nessa questão. Em relação ao homicídio, senador?
Com relação ao homicídio, estava colocado lá homicídio doloso qualificado por motivo torpe. Também foi uma questão técnica. O homicídio, ele tem que ter a identificação de cada vítima individualizadamente. Na verdade, o que aconteceu foi uma ação coletiva que produziu as mortes. Por isso, nós colocamos o tipo penal, que inclusive tem pena maior do que o próprio homicídio doloso, que é epidemia com resultado de morte. Isso pode dar de 15 a 30 anos de prisão. Os crimes que foram imputados a Bolsonaro, eles representam no mínimo 50 anos de prisão e no máximo 150 anos de prisão. Então quem disser que esse relatório foi ameno com o presidente da República é porque realmente não leu ou não entendeu. Agora, nós não queremos de forma nenhuma que o relatório seja questionado. Por isso, nós procuramos fazer essas precisões. Senador, e nomes serão retirados do território também, né? Isso foi um entendimento? Alguns casos, sim. Por exemplo, o senhor Silas Malafaia, apesar de ser um dos grandes divulgadores de fake news, para ele ser indiciado seria um prêmio para que ele pudesse, por aí afora, ficar exercendo as suas agressões contra a CPI e contra outrem. Então nós achamos que era insignificante a presença dele como um dos indiciados. No caso do senador Flávio Bolsonaro, o crime de advocacia administrativa exigiria prova, que infelizmente nós não tínhamos. Então, todos esses casos que nós não tínhamos provas, nós estamos mandando para o Ministério Público pedindo o aprofundamento das investigações. Não quer dizer que nós o absolvemos, quer dizer que nós não tínhamos elementos para afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, fake news, as pessoas que estão enquadradas como incitação ao crime por conta de fake news, todas elas têm provas materiais de que disseminaram informações falsas, de que foram responsáveis indiretamente pela morte das pessoas que acreditaram naquelas coisas que foram colocadas, e todo esse material foi baseado no material que veio do Supremo e que foi compartilhado conosco. Então eu acho que a CPI cumpriu o seu papel, está dando uma resposta ao Brasil, mostrando quem são os responsáveis por essa tragédia que a gente está vivendo, e em nenhum momento a CPI passou pano para quem quer que seja. Senador, eu queria entender por que o Catori foi retirado e por que a Belcher não está no relatório. Por que o quê? Por que o Emanuel Catori foi retirado da lista de indiciados e por que... Não, todos esses casos têm a ver com a existência de provas mais contundentes, de provas que fossem inquestionáveis. Então, em alguns casos, nós não tínhamos as provas. Como o que nós vamos fazer é dar a cada um tratamento especializado, especial, por exemplo, essas pessoas, nós faremos recomendações ao Ministério Público que aprofunde essas investigações para confirmar ou não esses indícios que existem. Senador.